Princípios da assistência segura ao paciente cirúrgico. A assistência segura ao paciente cirúrgico é construída a partir de princípios fundamentais que orientam todas as etapas do cuidado, desde a indicação do procedimento até a recuperação pós-operatória. Esses princípios não se limitam a normas isoladas ou a um conjunto de tarefas obrigatórias. Eles representam bases estruturais, éticas, técnicas e organizacionais que sustentam um cuidado cirúrgico capaz de reduzir riscos, prevenir danos evitáveis e promover melhores resultados clínicos. Em um ambiente naturalmente complexo como o centro cirúrgico, esses princípios funcionam como referências permanentes para a tomada de decisão, a organização do trabalho e a atuação integrada da equipe multiprofissional. O paciente cirúrgico encontra-se em condição especial de vulnerabilidade. Ele depende da avaliação correta da equipe, da precisão dos procedimentos, da comunicação entre setores, do uso seguro de medicamentos, da funcionalidade dos equipamentos, da manutenção da asepsia, da monitorização contínua e da execução rigorosa de diversas barreiras de segurança. Por isso, a assistência segura não pode ser improvisada. Ela precisa ser planejada, sistematizada, monitorada e continuamente aperfeiçoada. Os princípios da assistência segura ao paciente cirúrgico são justamente os elementos que tornam esse cuidado mais confiável, consistente e centrado na proteção da vida. Um dos primeiros princípios é a centralidade do paciente no cuidado. Isso significa reconhecer que toda a organização do processo cirúrgico deve ter como foco principal a segurança, a dignidade, os direitos e as necessidades do paciente. Em muitos serviços, há o risco de o processo se tornar excessivamente automatizado, fazendo com que o paciente seja tratado apenas como o caso da sala 3, a colecistectomia das 10S, ou o leito do pós-operatório. A assistência segura rompe com essa lógica e reafirma que cada paciente é uma pessoa única, com identidade, história clínica, vulnerabilidades, medos, valores e necessidades específicas. Colocar o paciente no centro do cuidado significa assegurar que todas as ações sejam planejadas para protegê-lo, respeitá-lo e garantir que o procedimento realizado corresponda exatamente ao que foi indicado e autorizado. Outro princípio essencial é a identificação correta do paciente. Esse é um dos pilares mais básicos e, ao mesmo tempo, mais decisivos da segurança cirúrgica. Nenhum processo assistencial no ambiente operatório pode ser iniciado sem a confirmação rigorosa da identidade do paciente, do procedimento programado, do local anatômico e da documentação correspondente. A falha nessa etapa pode levar a eventos gravíssimos, como cirurgia em paciente errado, em sítio errado ou realização de procedimento incorreto. Por isso, a identificação segura precisa ser tratada como uma prática obrigatória, repetida e valorizada por toda a equipe em todos os momentos críticos do processo. Associado a isso está o princípio da confirmação do procedimento correto e do sítio cirúrgico correto. Esse princípio deriva do entendimento de que não basta saber quem é o paciente, é necessário garantir que a cirurgia indicada é realmente a que será realizada no local anatômico correto, com lateralidade devidamente confirmada quando aplicável. Essa etapa exige conferência documental, participação da equipe, marcação do local cirúrgico em situações indicadas e diálogo claro com o paciente sempre que possível. Trata-se de uma barreira de segurança decisiva contra erros evitáveis de grande impacto. Outro princípio central da assistência segura ao paciente cirúrgico é a comunicação efetiva entre os profissionais. O processo cirúrgico envolve diferentes equipes e múltiplas transições de responsabilidade, como o encaminhamento do paciente ao centro cirúrgico, a passagem de informações entre unidade de internação e centro cirúrgico, a interação entre equipe cirúrgica e anestésica, a comunicação com a recuperação pós-anestésica e, posteriormente, com a unidade de destino. Cada uma dessas etapas exige transmissão clara, objetiva, completa e precisa de informações. A comunicação falha está entre as causas mais frequentes de incidentes e eventos adversos em cirurgia. Portanto, a assistência segura depende da valorização da escuta ativa, da confirmação verbal, do registro adequado e do uso de estratégias padronizadas de comunicação.
A padronização dos processos também constitui um princípio fundamental. Em um ambiente de alta complexidade, não é seguro depender apenas da memória, da rotina informal ou da experiência individual. Protocolos, fluxos assistenciais, rotinas bem definidas e listas de verificação funcionam como instrumentos que reduzem variabilidade, evitam esquecimentos e aumentam a confiabilidade do cuidado. O uso da checklist de cirurgia segura é um dos exemplos mais conhecidos desse princípio. Ela organiza momentos críticos de conferência antes da anestesia, antes da incisão e antes da saída do paciente da sala, ajudando a consolidar práticas preventivas. A padronização não elimina o julgamento clínico, mas oferece estrutura para que ele seja exercido com maior segurança. Outro princípio indispensável é a prevenção de danos evitáveis. Esse princípio está no coração de toda a segurança do paciente. No contexto cirúrgico, ele significa reconhecer previamente os riscos relacionados ao procedimento, à anestesia, ao posicionamento, à infecção, ao uso de materiais, aos medicamentos, ao tempo cirúrgico, à condição clínica do paciente e às possíveis falhas do sistema. A equipe deve atuar de modo antecipatório, isto é, antes que o dano aconteça. Isso inclui conferir alergias, monitorar riscos anestésicos, administrar antibiótico no tempo adequado, prevenir lesões por pressão, assegurar a contagem correta de instrumentais e compressas, verificar equipamentos e monitorar o paciente continuamente. Em vez de apenas reagir a complicações, a assistência segura busca evitá-las. A avaliação individualizada do paciente também é um princípio decisivo. Embora existam protocolos universais de segurança, cada paciente apresenta características próprias que influenciam o risco cirúrgico e a forma como o cuidado deve ser planejado. Idade avançada, obesidade, desnutrição, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, alergias, uso de anticoagulantes, limitações físicas, infecções prévias, histórico anestésico e estado emocional são fatores que precisam ser considerados. A assistência segura não é mecânica. Ela exige olhar clínico, raciocínio crítico e adaptação das medidas protetivas às condições específicas de cada indivíduo. Outro princípio importante é a manutenção da asepsia e do controle de infecções. O ambiente cirúrgico exige rigor extremo quanto às práticas de prevenção de infecção. Isso envolve higienização adequada das mãos, esterilização correta dos materiais, antisepsia da pele, uso apropriado de barreiras estéreis, controle ambiental, técnica asséptica e antibiótico profilaxia quando indicada. A infecção de sítio cirúrgico é uma das complicações mais relevantes associadas ao cuidado operatório e pode ser amplamente reduzida com adesão consistente a práticas seguras. Assim, preservar a asepsia não é apenas uma exigência técnica, é um princípio da assistência segura que protege diretamente o prognóstico do paciente. A segurança no uso de medicamentos é outro princípio essencial. O ambiente cirúrgico envolve a administração de fármacos de alto risco, como anestésicos, opioides, antibióticos, bloqueadores neuromusculares, vasopressores e anticoagulantes. Qualquer erro na identificação, preparo, dosagem, via, tempo ou rotulagem pode resultar em danos graves. Por isso, a assistência segura exige conferência rigorosa, rotulagem adequada de seringas e soluções, comunicação clara entre os profissionais e atenção redobrada aos medicamentos potencialmente perigosos. Esse princípio se estende ao pré, intra e pós-operatório, abrangendo todas as etapas em que o paciente recebe terapias medicamentosas. Também merece destaque o princípio da vigilância contínua do paciente. Durante o processo cirúrgico, o paciente passa por mudanças fisiológicas importantes e pode apresentar alterações súbitas. A anestesia, a perda sanguínea, a manipulação cirúrgica, a dor, a resposta inflamatória e outras condições exigem monitorização permanente. A assistência segura pressupõe observação clínica atenta, interpretação adequada dos sinais vitais, reconhecimento precoce de complicações e resposta rápida diante de alterações. Essa vigilância não termina com o fim da cirurgia. Ela continua na recuperação anestésica e nas fases subsequentes do pós-operatório. Outro princípio fundamental é o trabalho em equipe com responsabilidade compartilhada. A segurança do paciente cirúrgico não depende de um único profissional. Ela é resultado da atuação coordenada entre cirurgião, anestesiologista, enfermeiro, técnicos de enfermagem, instrumentador,
equipe de recuperação anestésica e demais profissionais envolvidos. Cada um possui funções específicas, mas todos têm o dever de colaborar para a proteção do paciente. Em uma assistência segura, não há espaço para omissão diante de riscos percebidos, para silêncio imposto por hierarquia ou para fragmentação excessiva do cuidado. A equipe deve atuar com cooperação, respeito mútuo e compromisso comum com a segurança. A cultura de segurança também integra os princípios da assistência segura ao paciente cirúrgico. Mais do que executar protocolos, é preciso desenvolver um ambiente em que a equipe se sinta autorizada a questionar, alertar, interromper processos inseguros e notificar incidentes sem medo de punição injusta. Em um centro cirúrgico seguro, a segurança é valor institucional e não apenas meta administrativa. Isso favorece a aprendizagem contínua, revisão de falhas, fortalecimento das barreiras de proteção e amadurecimento organizacional. Outro princípio importante é a rastreabilidade e o registro adequado das ações assistenciais. Tudo o que é realizado com o paciente precisa ser registrado de forma clara, completa e fidedigna. Isso garante continuidade do cuidado, subsidia decisões clínicas, permite auditoria de processos e oferece respaldo ético e legal. Registros de identificação, consentimento, avaliação pré-operatória, checklist, administração de medicamentos, contagem de materiais, descrição cirúrgica, evolução de enfermagem e monitorização anestésica fazem parte dessa lógica. A ausência ou inadequação dos registros compromete tanto a assistência quanto a segurança. A participação do paciente na segurança também deve ser reconhecida como princípio. Sempre que as condições clínicas permitirem, o paciente deve ser orientado, informado e envolvido nas etapas do cuidado. Ele pode confirmar seu nome, seu procedimento, relatar alergias, informar medicações em uso, esclarecer dúvidas e colaborar com o preparo pré-operatório. A família, quando pertinente, também pode contribuir. Esse envolvimento não substitui a responsabilidade da equipe, mas amplia a rede de proteção e fortalece a humanização do cuidado. Outro princípio essencial é a capacitação permanente dos profissionais. A segurança cirúrgica não se mantém de forma espontânea. Ela depende de atualização contínua, treinamento, revisão de práticas, simulações, discussões de casos e aprendizado com incidentes. Equipes bem treinadas reconhecem melhor os riscos, aplicam corretamente os protocolos e respondem com maior eficiência diante de intercorrências. Em um cenário em constante transformação tecnológica e assistencial, a educação permanente é parte inseparável da assistência segura. A prontidão para agir diante de intercorrências também é um princípio relevante. Mesmo em ambientes organizados e seguros, complicações podem ocorrer. O que diferencia um serviço seguro é sua capacidade de resposta. Isso inclui disponibilidade de equipamentos, materiais, protocolos de emergência, equipe preparada e fluxo rápido de intervenção. A segurança não está apenas em prevenir, mas também em agir prontamente quando a prevenção falha ou quando surge uma condição clínica inesperada. No plano ético, a assistência segura ao paciente cirúrgico se fundamenta no dever de não causar dano, de promover benefício, de respeitar a dignidade humana e de reconhecer o paciente como sujeito de direitos. Cada conduta executada no ambiente operatório deve refletir prudência, responsabilidade, competência técnica e compromisso moral. A segurança, portanto, não é apenas uma meta de qualidade, ela é uma exigência ética do exercício profissional. Em síntese, os princípios da assistência segura ao paciente cirúrgico incluem a centralidade do paciente, a identificação correta, a confirmação do procedimento e do sítio cirúrgico, a comunicação efetiva, a padronização dos processos, a prevenção de danos evitáveis, a avaliação individualizada, o controle de infecções, o uso seguro de medicamentos, a vigilância contínua, o trabalho em equipe, a cultura de segurança, os registros adequados, a participação do paciente, a capacitação permanente e a prontidão para a resposta diante de intercorrências. Esses princípios atuam de forma integrada e se reforçam mutuamente. Quando esses fundamentos são realmente incorporados à prática, o cuidado cirúrgico torna-se mais seguro, mais humano e mais confiável. A cirurgia deixa de ser apenas um procedimento técnico e passa a ser um processo assistencial cuidadosamente estruturado para proteger o paciente em cada etapa.
É isso que define de fato a assistência segura, um cuidado que une ciência, organização, vigilância, ética e responsabilidade em favor da vida.